Bem-vindos à 10ª aula de fotografia como forma de expressão da Prefeitura de São Sebastião, Fundação Deodato Santana. Eu sou Tarraia, sua artista orientadora, e hoje nós vamos falar de um fotógrafo muito importante para a história da fotografia, que foi Cartier-Bresson. Cartier-Bresson nasceu em 22 de agosto de 1908, no início do século passado. Ele nasceu no interior da França e, originalmente, ele era um pintor que teve contato com a fotografia e começou a desenvolver a fotografia a partir daí. Uma das grandes colaborações do Cartier-Bresson foi o conceito do momento decisivo. O Cartier-Bresson ele começou a trabalhar com uma câmera compacta, que era razoavelmente uma inovação para a época, que era a câmera de 35mm, que era uma câmera que ele podia carregar, diferente daquelas câmeras anteriores, aonde o fotógrafo tinha que levar um caixotão com aquele tecido que cobria ele. Vocês já viram isso em filmes antigos. Ele tinha um tripé gigantesco e cada vez que se chegava em algum lugar para fotografar, todo mundo percebia a presença do fotógrafo. Naquele momento também, para você captar uma imagem, para você capturar uma imagem, a exposição ela era de longa duração. Então a câmera era colocada ali e tudo tinha que estar imóvel para que fosse capturado de uma maneira clara. Já com esses novos recursos, novas lentes, o filme fotográfico, ele começa a ter duas vantagens. A primeira, de fotografar isso com mais rapidez, ou seja, ele não precisava fazer longas exposições, ele conseguia congelar um movimento. E a segunda vantagem era o fato dele estar com essa câmera que não causava uma imposição àquele que estava sendo fotografado, e então ele conseguia imagens que eram imagens mais espontâneas, né? Ele era um observador invisível. Vou começar a mostrar para vocês aqui uma das imagens mais conhecidas do Cartier-Bresson, que é o que inaugura esse conceito de momento decisivo, que é uma imagem aonde um homem salta por uma poça e o Cartier captura a imagem exatamente no momento em que o pé desse fotografado ele chega quase a tocar a poça, essa água. Essa foto, ela é uma foto que é muito estudada, é uma foto que ficou muito famosa exatamente por ser algo que era inusitado para a época, que não eram as fotos posadas, que não eram as fotos com um planejamento. Aqui então, o momento decisivo do Cartier-Bresson, que é esse ponto aonde o pé quase toca a água. Essas fotos mais espontâneas, o Cartier ele fazia muito. Então, assim, fora o Cartier, outros trouxeram também o momento decisivo, o momento exato em que os lábios tocam os lábios do outro, né? Então, assim, mais um momento decisivo que traz a força dessa imagem, né? Aqui uma outra imagem capturada. Dificilmente essa imagem teria a força se esses fotografados percebessem a presença do fotógrafo. A gente imagina o seguinte, aqui a gente está falando de um período pós-guerra, onde existe todo um ambiente de festa, de celebração à vida. E também um momento que nós também estamos vivendo hoje, que é um momento de reflexão. E aqui, aquele recurso que nós trabalhamos em outra aula, que é o ponto de fuga, gerando essa dramaticidade nessa cena desse homem sozinho, entre paredes, pensando no quê, né? E segue por aí. Vou mostrar agora uma outra imagem aonde
essa imagem também de Cartier-Bresson. Aqui ele se coloca no papel de observador e ele fotografa essa mulher que está deitada em primeiro plano, que também é uma observadora de tudo que está acontecendo à sua volta. O Cartier-Bresson teve uma vida muito rica, uma vida cheia de aventuras, né? Ele foi do exército francês e ele foi capturado pelo exército nazista, né? E assim, ele tenta fugir por 2 vezes sem sucesso, e na terceira vez ele consegue finalmente fugir. A câmera compacta, ela gera não só para o Cartier-Bresson, mas para todos os fotógrafos da época, a possibilidade de ir a campo durante uma batalha, né? Então, assim, tem muitas fotos que você pega da época que retratam o que estava acontecendo, porque existia a possibilidade do fotógrafo estar presente com algo que ele podia carregar e sair correndo, diferente da outra câmera anterior, né? Uma câmera um pouquinho mais antiga. Então a gente pensa aí que a fotografia foi inventada na década de 20 dos anos de 1800 e agora nós estamos no início, né, uns 100 anos depois, né, no meio aí da segunda e terceira década dos anos de 1900, né? Cartier-Bresson foi o primeiro fotógrafo também a registrar imagens da recém-constituída União Soviética. E ele também pôde registrar um momento que foi muito incrível e poucos tiveram acesso, que foi a Revolução Cultural na China. Essa imagem é lindíssima e mostra que na China essa revolução cultural. A gente tem que imaginar que a China, antes da Revolução Cultural, ela era um império. Tem até filmes incríveis sobre esse momento, como O Último Imperador, aonde você passa de uma cultura aonde havia o teatro dramático, existiam as cores, a cultura chinesa cheia de muita cor, de muito dourado, de muito vermelho, e com a Revolução Comunista passa tudo a ser monocromático, todo mundo passa a vestir roupas iguais. A arte, ela passa agora a representar o conjunto e não certas pessoas ou certas situações. Foi um momento muito complicado, um momento muito peculiar, foi dentro da história do mundo, e ele estava lá para registrar. Aqui, um outro momento muito interessante, aonde isso é mais recente, ele retrata um pintor, e aqui a brincadeira do olhar, aonde a mesma cena se repete entre o homem retratado e seu autorretrato. Ou seja, Cartier-Bresson ele passou por muitos momentos interessantes da história. Uma coisa também que marca muito a importância do Cartier-Bresson é o momento em que ele, junto com Robert Capa e outros grandes fotógrafos, eles criam a agência Magnum. Essa agência de fotógrafos, ela existe até hoje e ela acolhe a obra de grandes fotógrafos durante toda essa história, desde o século passado, desde imagens de fotografia jornalística a imagens de fotografia autoral. Então, assim, conhecer o trabalho de Cartier-Bresson é importantíssimo, porque ele nos traz o início de uma fotografia mais contemporânea. E agora, o que eu proponho para vocês nesse momento é uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo. É claro que enquanto Cartier capturava suas imagens em seus passeios, em cafés, em momentos de guerra, em momentos da vida cotidiana naquela época, hoje nós vivemos um momento de reclusão. Então, dentro da sua casa, qual seria esse momento decisivo, né?
uma queda de uma folha de uma árvore, ou um momento em que uma bola voa e você para essa bola no ar, o momento em que o cachorro pegando um biscoito no ar, ou uma criança que está chutando uma outra bola. Então, eu proponho a vocês que tentem criar essas situações e o mais importante, que se preparem para isso, né? A gente viu nas primeiras aulas a questão, né, daquele triângulo, ISO, velocidade e abertura, e agora, para capturar esse momento decisivo, a velocidade é o principal fator, tá? Então, a velocidade, para que você consiga congelar a imagem, essa velocidade precisa estar alta. Então, eu quero que vocês pensem como que essa triangulação pode funcionar. Lembrando que no celular, se você estiver fotografando com o celular, você só tem muitas vezes acesso ao controle do ISO e não da velocidade. Então, lembrando do ventilador, um ISO alto, ele captura mais rapidamente a imagem, então a tua velocidade vai ser mais alta. Quando se tem muita luz, também não precisa demorar muito tempo para que essa imagem seja capturada. Então, utilizem esse conhecimento, ou seja, fotografem preferencialmente à luz do dia, porque esse volume da luz que é provida pelo sol é mais apropriado para você trabalhar com alta velocidade. E se você não tiver com um dia bem iluminado ou você perceber que a foto está ficando com borrões, aumente o ISO, tá bom? E fiquem ali quietinhos observando a chegada de um passarinho na banana que você colocou na janela, ou a criança, ou o cachorro, ou uma folha caindo. Fiquem preparados, deixem o foco pronto e ali façam a sua foto com seu momento decisivo. Então, um grande beijo, fico aguardando os resultados e as dúvidas. Até a próxima aula. Tchau!